Câmara. Vamos conversar aqui com o assessor de investimento Tomás Bianchi para entender melhor. Bom dia, Tomás. Bom dia, Nonato. Tudo bem? Tudo em paz, tudo bem. Seguro em previdência privada vai escapar do tributo? Pois é, essa é a grande discussão agora que entrou em pauta nesse projeto-lei que estão propondo, né? Essa é uma discussão, Nonato, que não é recente, né? Os estados eles já olhavam esse recurso em previdência privada já há um tempo. Aqui o próprio estado do Ceará prevê na normativa a cobrança do ITCMD sobre os planos de previdência, né? Porém, assim, essa discussão ela tem ganhado escala, né? O STJ já tem jurisprudência falando de que essa cobrança ela é indevida, porque principalmente o VGBL, que é a grande discussão, é considerado um contrato de risco, né? Inclusive pela própria SUSEP, que é quem regulamenta os planos de previdência. E aí, como sendo contrato de risco, legalmente você não poderia cobrar o ITCMD porque não é sucessão, né? Então é como se fosse um seguro de vida associado da mesma forma. Porém, com essas reformas que estão acontecendo, né, houve uma migração significativa, né, de grandes fortunas que saíram daqueles fundos exclusivos que a gente viu a discussão bem recente no começo do ano, e aí houve uma migração para os planos de previdência. Então, o governo ali está meio que de olho, né, nesse deslocamento de grandes fortunas para tentar taxar, conseguir taxar da melhor forma possível. Mas, inclusive, existe uma questão, inclusive no STF, para ser julgado, tá, em relação a essa questão da cobrança do ITCMD nos planos de previdência de VGBL, né? Porque previdência a gente tem duas estruturas, né? Tem o plano gerador, né, o PGBL, que ele é para fins tributários, né? Que você consegue abater no seu imposto de renda e você consegue fazer um planejamento tributário. E o VGBL, que é o vida gerador, então, assim, que é considerado, de fato, como se fosse um seguro de vida, tá? Como é que essa medida pode afetar também os beneficiários de planos de previdência privada? E quais os critérios, então, para determinar a tributação, na sua opinião? Hoje a gente tem a proposta, né, no texto, consta de que eles querem fazer a tributação para pegar aquelas pessoas que não estão fazendo planejamento de longo prazo, né? Que é justamente tributar até 5 anos. Então, a pessoa que fez um aporte, 2, 3 anos antes de falecer, esse sim seria cobrado pelo ITCMD, né? Mas aquelas pessoas que já vêm fazendo esse planejamento sucessório há mais tempo, a gente sairia, na verdade, dessa cobrança do ITCMD, certo? O grande impacto que a gente vê é, de fato, isso, né? Pessoas, assim, que vêm construindo esse planejamento sucessório, né? Justamente para ter essa estrutura como gatilho, passar a ser tributado agora, né? Então, assim, a gente viu esses movimentos em relação a alguns pontos, né? Que a gente tem acompanhado nessa parte de investimento, né, que foram recentemente as offshores, os fundos exclusivos, o cancelamento, né, porque você poderia montar planos de previdência exclusivo, isso foi proibido pelo governo no começo do ano, justamente para evitar e conseguir taxar esses recursos, tá? Então existe sim um impacto significativo, principalmente para quem tem menos recurso, né, que já vinha fazendo isso há um bom tempo. Então é bom ficar de olho aí, que se isso passar, precisa sim refazer o seu planejamento e começar a considerar esse risco na conta. Ok. Segundo o pai da reforma, o secretário da reforma tributária, é Bernardo Api, né? Bernardo Api, na verdade, eu estou corrigindo aqui o nome. Os críticos estão criando uma tempestade em copo d'água. Você acha que é tempestade em copo d'água ou o impacto disso vai ser realmente muito grande? Eu acho assim, existe, como eu falei, né? Essa discussão ela já não é nova, é uma discussão antiga. Existem
várias divergências sobre o assunto em relação a tributar e não tributar, né? O mais importante agora, eu acho que de fato isso precisa ser discutido e encerrado, né? Porque não adianta a gente ter uma linha de construção e isso ser mudado ao longo do tempo. O que a gente precisa é ter uma base legal de que isso funcione. Por exemplo, como eu citei, o Estado do Ceará tem a diretriz de cobrança do ITCMD sobre os VGBLs, independente do prazo, né? O Estado de São Paulo é isento, isso inclusive está na base legal deles, que eles não cobram o ITCMD sobre os planos de VGBL, né? Eu acho que é importante a discussão, mais uma vez, para que você tenha uma linha comum, né? Que todo mundo tenha a mesma jurisprudência, o mesmo raciocínio. Existe sim um impacto, tá? Mas quem já vem, se caso esse texto passe e seja dessa forma, eu acho que fica mais claro de como é que você pode construir esse planejamento sucessório. Então, assim, isso deixa claro na legislação, e isso facilita, de fato, para saber o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Tá? Então, assim, vai ter impacto de quem está fazendo isso no curto prazo, mas quem vinha planejando isso a médio e longo prazo não vai ser impactado de forma significativa. Obrigado a você pelas informações, a análise aqui, como assessor de investimentos Tomás Bianchi. Até um próximo encontro. Obrigado, um ótimo dia. Obrigado. São 10 horas e 15 minutos agora.